Fala meus amigos do YouTube, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo, esse hoje um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer. Eu costumo fazer muito sobre review de bike, sobre como fazer uma manutenção na bike, às vezes uma pedalada, tá certo? Mas hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive na minha vida e como que eu resolvi esse problema. Eu tive um problema de hérnia de disco na lombar, tá certo? Era uma coisa que me impossibilitou por mais de um ano de fazer o que eu gostava de fazer, que era jogar futebol, jogar vôlei, correr, andar de bicicleta. Tudo isso para mim era um exercício que era impossível de fazer de tanta dor que eu sentia, tá certo? E antes de vir acontecer isso comigo, eu conseguia fazer todas essas atividades normalmente. Eu gostava de correr, de jogar bola, tinha muita aptidão física. Meu maior desempenho era a aptidão física. Então sempre gostei muito de aeróbico, mais de aeróbico do que propriamente o anaeróbico. Então isso me limitou muito, esse problema que eu tive há uns 3 anos atrás de hérnia de disco. E aí eu resolvi gravar com vocês aqui esse vídeo e falar para vocês como que eu resolvi esse problema na minha vida. Porque na época, quando eu tive esse problema, eu pesquisava no YouTube, eu fui em 4 médicos conceituados, eu fui em fisioterapeuta, eu fui em tudo que eu poderia buscar para resolver o meu problema. Eu tentei de tudo quanto é forma, tá certo? Mas eu quero compartilhar como que foi a solução, para que você, se você estiver sentindo dor de hérnia de disco na lombar e veio até o YouTube para pesquisar a solução, eu tenho a solução para você. Fique ligado que eu vou mostrar para vocês qual é a solução, tá certo? Mas antes disso eu quero comentar com vocês aqui como que eu fiquei. Eu fiquei de cama 4 dias deitado na cama. Eu que era uma pessoa que gostava de jogar bola, de correr, de caminhar, de passear, de fazer tudo, trabalhar. Infelizmente eu cheguei a um momento da minha vida que eu fiquei travado na cama 4 dias travado, sem conseguir ir no banheiro. Tava fazendo xixi no papagaio. Isso não é brincadeira, isso é papo sério. A minha namorada que me ajudava a fazer as coisas, tomar banho para mim era o pior sacrifício. E o dia que eu entrei em crise, que eu fui para o hospital, tomei um tramal na veia lá para resolver meu problema momentaneamente, para tirar a dor. Eu decidi que aquilo não era para mim, que eu não queria aquilo mais na minha vida e procurei a solução para resolver o meu problema. E hoje eu tô aqui, graças a Deus, para dar esse testemunho e falar para vocês como resolve esse problema na sua vida. Elimina. Se você sente uma dor quando você está sentado, quando você está caminhando, você tem que estar ciente, galera, que isso não é seu. Nós não viemos no mundo para ficar sentindo dor. Nosso corpo, ele precisa, ele está informando você, ele precisa te mandar um sinal que você precisa resolver algum problema em alguma área da sua vida que está precisando recuperar. Então a dor é um sinal de alerta que você recebe e você precisa resolver esse problema antes que ele seja tarde, tá certo? Então no meu caso, em um médico que eu fui posteriormente, ele me sugeriu fazer uma cirurgia, um bloqueio na coluna. Essa cirurgia nada mais nada menos seria uma infiltração com medicamento através de uma agulha na origem do problema, que no meu caso era aqui nessa região aqui da lombar, tá certo? A princípio eu saí de lá bem satisfeito com a cirurgia, me custaria em torno de R$9.000, mas eu pararia de sentir aquela dor absurda que eu estava sentindo naqueles momentos, em Ribeirão Preto, um centro cirúrgico. Então eu falei, se é isso que é a minha solução, eu vou fazer, vou fazer essa infiltração e vou parar de sentir essa dor, porque eu não suporto mais isso. Porém, ao retornar à minha casa, deixei marcado para voltar depois de 15 dias, eu resolvi procurar um fisioterapeuta aqui da minha cidade mesmo.
Fiz com ele, comecei a fazer com ele a fisioterapia devagarzinho, fazendo os choquinhos aqui na região da lombar, fazendo coisas assim, alongamentos a princípio, porque, galera, a dor, você não consegue andar, você não consegue dormir, você não consegue fazer nada, você não consegue ficar sentado, nada tá bom. Tudo que você tenta fazer é algo que te incomoda. Então, a princípio, foi tudo muito devagar. Não acha que as coisas vão resolver da noite pro dia, como eu achava que iria. Que eu ia resolver fazendo a cirurgia e a cirurgia ia acabar com esse problema. Eu tô aqui para esclarecer para você que não é necessário você fazer uma cirurgia para recuperar o seu bem-estar, a sua força, a sua vitalidade, tá certo? No meu caso, eu comecei a fazer as sessões de fisioterapia, passou uma semana, eu comecei a sentir melhor, eu comecei a sentir menos dor. Eu passei depois, posteriormente, a fazer o Pilates com os alongamentos bacanas que o fisioterapeuta me indicou, entendeu? Então, a principal solução do meu problema foi o fortalecimento da região lombar e de todos os músculos que envolve, que segura a lombar. O primeiro erro que eu cometi como professor de educação física foi fortalecer somente o abdômen. Eu pensava que somente o abdômen iria segurar minha lombar, mas não. Meu abdômen estava fortalecido, mas a minha lombar estava enfraquecida. Então precisava de fortalecer esses músculos lombares aqui dessa região que segura. Principalmente quando você, que é ciclista, que fica nessa posição por muito tempo, ou que fica muito tempo sentado, trabalha em escritório, trabalha em salas fechadas e fica o tempo todo sentado. Essa posição de sentado, ela enfraquece muito a musculatura dos glúteos, da região posterior de coxa, da região lombar, e isso acaba gerando uma descompensação, vamos se dizer assim, muscular. Então, comecei a fortalecer glúteo máximo, glúteo médio, comecei a fortalecer os extensores da coluna, toda essa musculatura que segura aqui essa região. Comecei a fortalecer muito glúteo, muita abdução, fiz muito exercício de abdução, tá certo? Esses exercícios foram fortalecendo a minha coluna, foram melhorando a minha qualidade de vida. E hoje eu não sinto mais nada, nenhuma dor sequer na região da lombar. E não pense que a minha hérnia de disco não esteja aqui, ela está aqui, mas ela não me incomoda em mais nada. E aí eu voltei a pedalar, voltei a jogar bola, voltei a trabalhar perfeitamente, voltei a fazer a minha vida normal, para fazer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero. Posso carregar peso, posso. Lógico que quando você vai pegar um peso, você precisa ter consciência que você precisa fazer da força do jeito correto, que é agachando com a coluna reta, abraçando o peso perto de você e levantando devagar, tá certo? Isso é uma das coisas que a gente tem que reaprender a fazer, que quando a gente tem muita força, muita vitalidade, a gente quer resolver as coisas muito fácil, muito rápida, e não é da melhor forma, não é a forma correta. E uma coisa que eu aprendi comigo é me cuidar mais, é fazer os alongamentos. A gente às vezes sai para pedalar, faz alongamento antes de sair para pedalar, depois que chega do pedal. Isso é muito importante porque, principalmente na bike, o posterior de coxa, o posterior aqui das coxas, eles são muito exigidos durante o pedalar. E vai fortalecendo, vai enrijecendo e vai encurtando a musculatura. Quanto mais forte ela estiver, mais encurtada ela vai ficando. Então é essencial que você alongue essa musculatura para que você não venha a ter essa área descompensada de muita força puxando, às vezes, o seu corpo sem você saber e causando algum tipo de dor, algum tipo de lesão em você, por falta de alongamento. Esse é o primeiro ponto.
E o segundo ponto, o fortalecimento. O fortalecimento é ideal, é importantíssimo que você faça o fortalecimento. Eu, como ia na academia, não gostava de fazer glúteo, porque era o exercício que as mulheres faziam, né? E acabou que ficando enfraquecendo. Eu tenho um serviço que trabalho mais sentado, eu sou técnico em aparelhos celulares, então eu ficava muito tempo sentado e isso acabava me sobrecarregando aqui a coluna, né? Enfraquecendo a coluna. E aí, com esse fortalecimento, depois de mais ou menos aí 7, 8 meses de pilates, com fortalecimento dessa região aqui, ó, eu fiz muitas sessões de pilates, muito fortalecimento dessa região. Essa dor cessou, essa dor eu não sinto ela mais, ela foi embora. Eu tenho que agradecer muito ao meu professor que me esclareceu muitas dúvidas, como sentar, como pegar o peso, quais exercícios que eu deveria fazer de forma correta para fortalecer essa musculatura aqui, esse cinturão que a gente tem natural que protege a nossa coluna, tá certo? Então eu gostaria muito de compartilhar com vocês essa experiência, porque eu já estava encaminhado para ir para a cirurgia e não precisou de fazer a cirurgia. Se eu tivesse feito a cirurgia aquele tempo, eu teria mascarado mais ainda o problema que já estava em mim, que eu precisava resolver e não resolveria da forma correta. Eu iria bloquear a dor dentro da minha coluna lombar com uma injeção de analgésico ali naquele local, certo? E com o tempo aquilo ia parar de fazer efeito e a dor iria voltar. Mas como eu sou uma pessoa que gosta de fazer atividade física, que gosta de correr, gosta de fazer tudo aquilo que eu fazia, esse processo ele poderia inibir a dor e eu iria extrapolar de forma que toda essa dor iria voltar e depois voltar com mais potencial, com mais força ainda, com mais dificuldade de resolver o problema que eu estava, tá certo? Então eu fiz o fortalecimento, eu peguei firme com a fisioterapia, eu peguei firme com o pilates, peguei firme com Deus, pedindo para que Deus me curasse, me restaurasse, porque a fé é algo que consegue mover as montanhas e as coisas impossíveis a gente resolve somente com Deus. Eu tinha certeza que era só Deus que poderia resolver esse problema e Ele resolveu. Mas eu fiz a minha parte, eu fiz meus alongamentos, eu busquei ajuda, eu fiz a forma correta dos exercícios para mim estar aqui hoje dando esse testemunho para você que tá com dor, que tá sofrendo com dor aí e precisa de ajuda. Galera, muito exercício, muita foco, muito alongamento e só, mais nada, mais nada. Você vai resolver todo o seu problema de hérnia de disco na lombar. Vou deixar para vocês aí um material de alongamento que eu utilizava durante as minhas aulas. Isso é muito bacana para você entender quais exercícios que você pode fazer e os que você não pode fazer também. Porque, por exemplo, no meu caso, o abdominal já estava sendo prejudicial para mim, tá certo? Então, é uma coisa que você deve deixar de fazer por um tempo e fortalecer mesmo aquela região que realmente necessita, que é a região posterior das suas lombar, das suas costas ali, dos seus glúteos, do posterior de coxa. Essa musculatura lateral aqui também, que ajuda a segurar tudo, que tem inserção aqui na lombar. Isso melhora muito depois que você faz o fortalecimento correto, tá certo? Então essa é uma dica aí de um professor de educação física formado e que teve esse processo de dor de muito tempo aí sofrendo, de privativo de fazer o que eu gosto, que é andar de bike. E hoje eu tô aqui, eu tô a nível assim de treinamento 3, 4 vezes por semana e não sinto dor nenhuma, posso fazer força à vontade que não sinto dor.
tá certo? Então essa é uma dica aí para você que sente dor na lombar, como resolver seu problema sem ser necessário. Não faça cirurgia, eu acho que é um conselho que eu faria aqui, não faça uma cirurgia sem tentar antes a fisioterapia, o pilates e o fortalecimento dessa região posterior aí da forma correta, tá certo? Então, um abraço. Se você curtiu esse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma aí, e se você precisar de qualquer coisa, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu WhatsApp, o meu telefone. Você pode entrar em contato comigo a hora que você precisar, que eu vou te ajudar da forma que eu puder, tá certo? E você nunca mais vai sentir essas dores na lombar. O meu YouTube, se inscreva, deixa seu like e ajude a gente a divulgar fazer esse vídeo chegar a pessoas que precisam ouvir o que tem aqui nesse conteúdo, tá certo? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo do canal. Valeu!